Pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para essa nossa próxima aula, ainda no módulo 4, né, de Amizade para Corajosos. Falamos na última aula, estamos tentando trazer referências, né, para a gente realmente comparar como é de fato essa sobrecarga das amizades. Sobrecarga em que sentido? Comparado à modernidade, comparado aos tempos de hoje, comparado ao que o mundo prega, ensina, ok? Então, é claro que o que Deus propõe pra gente, Jesus propõe pra gente, é o que a gente falou sobre a cruz, carregar a cruz e seguir a Ele e tudo mais. E a cruz, nós falamos sobre isso. Se a cruz de Jesus é para o outro, é por amor ao outro, Ele se entrega por outros, para os seus, aqueles que Deus deu a Ele, a Jesus, e Ele chama a gente a caminhar e fazer a mesma coisa, logo, a nossa cruz tem a ver com o outro, mas precisamos refletir sobre isso, senão a gente sempre acha, pensa, ou porque é o que a gente sempre aprendeu, sempre escutou, que a cruz é lá, você negar, você vencer os seus pecados, as suas batalhas, Claro que tudo isso por trás pode estar, de fato, os relacionamentos, né? Mas se a gente trouxer isso para cima de tudo, para frente, né? Conseguir enxergar isso, de fato, as nossas amizades têm um outro sentido, ok? Os nossos relacionamentos têm um outro sentido. Porque como o mundo ensina, as amizades, elas têm que sempre te beneficiar. Aliás, desde o século XVI, né? O que você se relaciona com alguém, hoje a gente chama de network ou qualquer coisa assim, né? Não, só se de fato valer a pena para você, ok? Se aquilo for de fato, alguém for fazer você crescer, somar na sua vida, algo nesse sentido, tá? Já falei, a gente não é contra nenhum tipo de... enfim, a gente vai escolher as melhores amizades, né? A gente quer andar com pessoas que vão nos fazer bem e tudo mais. Mas o Evangelho, ele vai além disso, é isso? Ele vai além das nossas escolhas de amizade. Ele fala que Jesus chama a gente para uma missão para morrer por outros. Quais outros? Os melhores, os santos, os prontos? Não. Os que estão aí perdidos, os que estão aí, sabe, sem Deus, não encontram, estão aí nas baladas, nas festas, na droga, no mundo perdido. São esses. Então, assim, se eu for selecionar só as melhores amizades, eu não vou me envolver, então, com esse tipo de pessoa, não vou me envolver com, enfim, sabe, a escória aí da sociedade, ok? Fica difícil de a gente completar a missão que foi dada a nós, tá? No entanto, a gente tem a consciência de tudo isso, tá? Das amizades e tudo mais. Então, nós estamos falando que o viver isso, né, o que Jesus propõe, tem esse desafio, tá? Esse desafio de encarar o desconhecido, encarar aquilo que que não é familiar a nós, que não é confortável para cada um de nós, tá? E eu estou falando, sim, de pessoas, como a gente colocou aqui de exemplos, né? Que não conhecem a Deus, e aí a gente tem todo tipo de bagagem, todo tipo de pessoa, de história, enfim, que está envolvida ali. E claro, com certeza, aqueles que estão ao nosso lado, na nossa igreja local, no nosso trabalho e tudo mais, que aí, querendo ou não, a gente está dentro de um ciclo mais próximo nosso. No entanto, há ali uma roda, né? Pessoas estão próximas umas às outras, estamos ali em uma roda, prestando atenção num culto, num pastor, numa palestra, alguma coisa desse sentido. Ainda assim, desconectados, né? Almas desconectadas umas das outras, tá? Não há, de fato, uma ligação. É necessário conhecer e ser conhecido, tá? É necessário que eu conheça o outro. Para isso, eu preciso que o outro também me conheça, eu preciso me abrir, eu preciso me mostrar. Mas como a gente está falando aqui, isso não é tão simples, isso não é tão fácil, ainda mais com as vozes do nosso mundo, do nosso tempo. Mas vamos continuar nessa mesma linha, tá? E eu vou tentar ser mais breve nessa aula aqui. Eu tentei encurtar ela um pouco, realmente, para a gente ser mais breve. Então, assim, eu queria trazer um outro elemento para a gente também fazer mais uma comparação, reforçar mais uma vez, tá? Como é a amizade idealizada pelo mundo, pregada pelo mundo, as amizades, os relacionamentos, como é a amizade e a vida e o relacionamento a partir de uma proposta divina, bíblica, cristã, ok? Alguma coisa assim. Então tem uma história, enfim, uma antiga, não sei exatamente qual é a referência,
mas ela fala... E aqui tem várias interpretações, tá? Então, assim, a gente vai... Eu peguei uma interpretação de alguém que também conhece a Deus e tudo mais, e um filósofo também, e trouxe essa interpretação, e serve pra gente também, que a gente vai anexar nos textos bíblicos também, tá? Então, são 2 labirintos, né? De um rei da Babilônia e de um rei árabe, ok? E aí, esse rei árabe vai visitar o rei da Babilônia, e aí ele criou um labirinto, o melhor dos labirintos, mais bonitos, e alguma coisa assim. E aí, esse rei lá pelas tantas, ele chama o rei árabe, né, para entrar nesse labirinto, e aí ele se perde, ele passa o dia lá, e com uma ajuda divina, no final de tudo, ele pede ajuda a Deus, e aí, enfim, e sai lá do labirinto. Só que nesse labirinto, ele tinha paredes, né, ele de fato se perdeu lá dentro, escadas, muros, portas, subidas, descidas, há todo desafio lá dentro, tá? Então, ele se cansava, ele se escorava nas paredes, ele tinha que subir escada, descer, tal, abrir porta, fechar porta, não dava. Então, era assim, aquele labirinto, aquela coisa. No fim, não conseguiu sair, pediu ajuda, saiu. Aí depois disso, né, a história assim, continua, né? Esse rei árabe, enfim, ficou bravo lá com o rei da Babilônia e tudo mais, e aí subjugou lá o rei, né? Venceu, teve uma guerra e tal. E aí agora ele fez o rei da Babilônia de escravo, e agora eu vou te apresentar o meu labirinto. Ele é muito maior, ele é muito melhor, ele é muito mais. Eu acho que esse é o tema. Ele é maior do que o seu, sabe assim? Então, no entanto, ele joga o rei árabe, o rei da Babilônia, nesse deserto, tá? Não há paredes, não há escadas, não há subidas e descidas, não há portas, ok? É uma vastidão, uma imensidão, é o deserto. E esse rei, obviamente, não consegue, nem com a ajuda divina ali, sei lá, sair desse deserto, ele morre, ok? Então, qual é a ideia aqui? A gente consegue ver claramente a proposta da modernidade. É isso que a gente está falando desde a outra aula. E depois eu vou fazer outros vídeos paralelos aos estudos. Eu tô estudando, tô lendo, eu quero trazer mais coisas. Eu não sei nem se esse estudo a gente vai conseguir acabar agora. Eu vou ter que ter uma parte 2 dos estudos, das amizades e tudo mais. Porque envolve relacionamentos, pessoas, e isso é incrível. Então, tem uma... A gente consegue pensar da seguinte forma: a modernidade, é o que a gente falou um pouco da outra aula. A proposta é o quê? A promessa, a proposta da modernidade, da tecnologia, das inovações, vamos aproximar as pessoas. Nós vamos resolver os problemas, o problema da distância. A gente vai aproximar as pessoas. Tá? Redes sociais, é uma rede social aqui, beleza. No entanto, não é isso que acontece. A gente falou isso na aula passada, é claro para mim, é claro para você. Se não for, a gente precisa pensar sobre isso, mas é assim. Embora a gente tenha contato com as pessoas, sim, eu consigo conversar com outras pessoas em outros países e tudo mais, assim, em segundos, tá? Mas não há, de fato, relacionamentos forjados ali, amadurecidos, relacionamentos que acontecem de verdade. E eu estou falando, não é por estar presencial ou não, tá? É por aquele grande problema da oferta enorme do outro, e aí o outro vira banal, vira coisa, não vira uma pessoa. Então eu perco a referência individual da pessoa, que ela tem uma história, que ela tem todo um percurso, ela é única. A alma daquela pessoa é única, é todo o universo, toda uma vida que só ela viveu, só ela compreende, só ela passou. Esse é o ser mais escasso do mundo. É o que tem de maior, é o que é mais precioso. Se a gente usar a economia para fazer esse paralelo, esse entendimento, em que quanto maior a oferta, menor o valor, né? E quanto menor a oferta, maior o valor. Quanto menos eu tenho algo, mais valioso ele é. O ser humano é o ser mais valioso de todos. Porque não existe outro Mateus em outro lugar na face da Terra, nunca existiu e nunca haverá. Portanto, eu sou único e exclusivo. Você também, com certeza. Ok? Percebe que não há coisa mais escassa, recurso mais escasso, algo mais escasso do que uma única unidade, um único bem, uma única unidade, tá? Que é você, que é o ser humano, aquela alma, aquela vida. Portanto, é precioso de todas as formas, mas é riquíssimo, porque só tem aquele.
Guarda, senão vai perder, porque não vai ter outro nunca mais, ok? Enfim, tô tentando entender aqui um pouco com a economia, mas é exatamente isso. Aí, as redes sociais, as coisas, a gente perde de vista essa referência, tá? Meu Deus, já deu 10 minutos ali. A gente perde de vista tudo isso. Vira ali, ó, coisa pra consumir, sabe? Pra ler, pra interagir, só pra eu ganhar em cima do outro, aquilo que o outro tem pra me oferecer, e assim vai, porque a gente tá preocupado com o nosso bem-estar, com aquilo que a gente vai ganhar, enfim. E assim a gente vai avançando. E a gente perde interesse real pelo outro, tá? O outro não me interessa tanto assim. Pera lá, entendeu? Eu tô mais interessado na minha vida, ganhar meu dinheiro, empreender, fazer as minhas coisas, fazer minhas faculdades, porque porque caramba, né? Eu sou extremamente importante, né? Vamos lá, minha vida, minha carreira, se ela não for a coisa mais importante para mim, o que vai restar, né? Então, eu tô sendo irônico aqui, obviamente. Então, assim, a gente perde, não é isso? A gente não vai olhar para o outro com essa referência, com esse amor, não. É difícil, mas é real, não é isso? Os nossos avós, muito provavelmente, sabiam todos os nomes dos vizinhos ali, né? Do vizinho da frente, de trás, das laterais, da rua inteira. Provavelmente eles conversavam sempre uns com os outros, uns visitavam os outros. Me pergunta, meus amigos, se assim, uma geração aí de 25 anos, que tem mais de... que tem abaixo aí dos seus 40 aí, acho que talvez 35, não sei. A gente já tem nossas casas, né? Se a gente mora, a gente tem a nossa família e tal. Mas de longe a gente parece com os nossos avós nesse sentido. De longe. Um outro vai destoar, com certeza, né? Vai ser aquele abençoado lá que vai ser muito, muito comunicativo. Mas, no geral, a nossa geração, ela é assim, tá? A gente vai estar conectado aqui, ó, nas telas, muitas telas. Nossa, tanta coisa para fazer. E os que estão à nossa volta ali, ó, que nos socorrem, tá? Que nos socorrem, porque falta luz. Meu vizinho, me ajuda aqui, tem uma vela, tem um fósforo, alguma coisa, tá? Os que estão perto. No entanto, nós não damos o valor real, né, que eles têm para as nossas vidas e para o nosso convívio, para os nossos relacionamentos. E nós nem conhecemos, nem fazemos por onde. Pô, eu vou lá no meu vizinho, mas ele tá lá na vida dele e eu tô na minha. Então eu vou incomodar pra quê? Eu vou ser incomodado, entendeu? Levar um bolo, levar alguma coisa, chamar ele pra cá, pra conhecer, sabe? Bom, é muito difícil. Bom, então isso tudo eu estou criticando, obviamente está falando aqui sobre o nosso tempo atual, a nossa realidade, a modernidade que vivemos. Porque isso tudo dificulta mais as relações, a gente precisa prestar atenção nisso. Eu não vou entrar nesse tema, eu não vou entrar realmente, senão a gente vai longe aqui, eu tenho que terminar esse negócio. Mas a gente precisa depois fazer e refletir sobre isso, porque estamos sendo alvo fácil para isso, tá? Nós somos alvos fáceis para a modernidade, para esse discurso da tecnologia, da inclusão, das coisas todas, tá? No entanto, estamos perdendo os verdadeiros relacionamentos, tá? A aliança com nossos irmãos, estamos perdendo e às vezes a gente não vê. Passa lá, nosso dia, a gente está tão atarefado, com tanta coisa para fazer, a gente não sente assim necessariamente tanta falta, porque a gente sempre está conversando com alguém aqui no WhatsApp, alguma coisa desse sentido, mas cadê a essência da coisa? Enfim. Nesse labirinto, então, nós podemos fazer esse paralelo. O labirinto com paredes, com escadas, com portas. Tá? Difícil ao andar, ao entrar e desvendar o mistério e sair de lá, alguma coisa nesse sentido. Bom, há muita confusão, você se perde ali no meio, você não sabe exatamente para onde está indo. Você abre porta e não dá em lugar nenhum, ou de repente dá um lugar pior ainda, você tem que fechar a porta, você vai ter que procurar uma outra, vai ter que continuar seguindo, aí tem uma série de escadas para você subir e se cansar, ok? E você perde o fôlego, aí tem uma parede, aí você escora na parede, aí você respira para continuar, porque você nem sabe direito para onde está indo, você só sabe que tem que seguir em frente, tá? Seguir em frente num labirinto. Mas, no entanto, você tem que continuar. E você tem lá os seus desafios dentro desse labirinto aqui. Tá, perfeito. Então é apertado às vezes, escuro às vezes, é toda essa dificuldade que é. No outro lado, é aquela imensidão maravilhosa. Gente, é o deserto. Não tem parede alguma, não tem escada alguma. Assim, tá
tá reto, né? Nem tá, tem as montanhas e tal, mas tá aí. Quais são os empecilhos, os desafios a serem superados? Aparentemente nenhum. A liberdade está ali, entendeu? Está ali a liberdade. Então, alguns filósofos vão fazer esse paralelo exatamente com as amizades, ou com, aliás, os relacionamentos, que é a proposta do mundo, na modernidade inclusive, amizades e relacionamentos como que parece com o deserto, ok? Que parece com essa liberdade, essa falsa liberdade, essa falsa ideia de que nada pode te parar. Não tem uma parede que vai prender os seus passos. Não tem uma escada que você tem que subir exaustivamente para, sabe assim, continuar, chegar a algum lugar, mas são degraus demais, é muita coisa para ser superada. Então você fica ali nesse deserto, porque você olha para o deserto e fala, mano, não, mas aqui é uma maravilha, né? Tirando, se eu olhar para os dois labirintos ali, eu olho para o deserto e falo, caramba, aqui é maravilhoso, né? No entanto, é uma armadilha do mundo moderno, nesse sentido, de ser fácil, de ser atrativo. Aparentemente, é só essa aparência. E, no entanto, você morre no deserto, né? Você não tem água, você morre de sede, de fome, você não chega a lugar algum, você continua andando e é um deserto enorme, imenso. Então, alguns desses homens, desses filósofos, tudo mais, fazem esse paralelo, tá? Com essa proposta da modernidade. No outro lado, são os relacionamentos, que é a nossa proposta, bíblica e tudo mais, ou até, não é só bíblica, tá? Quem não acredita em Deus também tem essas raízes, que é bíblico de alguma forma, mas estão lá, né? Tirou de outro lugar, mas de repente, mas sempre a gente sabe que Deus se revela através da natureza, ok? Antes da Bíblia ser escrita, Deus já se revelava através da natureza, da criação. Tá? Deus fala através da criação. Então, assim, qualquer coisa que escreveram antes da Bíblia, que tomaram nota, que pensaram, inclusive está escrito, né, que foi através da observação, da contemplação da natureza e tudo mais. Então, assim, o homem que a criação de Deus fala sobre Deus, revela Deus, a criação mesmo, a natureza fala e revela Deus. Então, a fonte primária, a razão primária de tudo, entendeu? É Deus e não tem o que discutir nesse sentido. Então, a amizade proposta por esse tipo de labirinto, por exemplo, é essa, como a gente descreveu aqui. Com paredes que hora você tem que avançar, hora você tem que parar. Hora você vai abrir uma porta, hora você vai ter que fechar a porta. Hora você vai ter que subir escada, hora você vai ter que descer escada. Você vai rodar e você está no mesmo lugar. Você vai, enfim, se cansar e você vai procurar um lugar para ter que encostar e você vai encontrar um lugar, né, uma parede de alguma coisa. Então, essa amizade que a gente está propondo aqui, que a gente está conversando e descrevendo, é como se fosse um labirinto assim. Não tem liberdade, você não pode, como bem entender, desesperadamente para frente ou para o lado, para o outro, não, porque vai ter parede, vai ter portas, você não pode avançar ali, você vai ter que retroceder. Você está entendendo? Não é como o deserto. Você é privado nesse labirinto. Você é mais conduzido do que conduz alguma coisa. Ok? Então lá tem as suas peculiaridades que você não tem a total tomada de decisão de tudo, tá? Tem que ceder ali às pressões, ao aperto, enfim, todo esse simbolismo que estamos falando aqui do labirinto, tá? Que vai simbolizar de fato esse tipo de amizade. Quando escolhemos corajosamente essa amizade, consciente de que não há liberdade, consciente de que não há, não é que não há uma liberdade, você escolhe de forma livre esse tipo de amizade, e nessa amizade, você voluntariamente, você por vontade própria, decide, escolhe morrer, né? Passar por isso, enfrentar isso, encarar isso de forma corajosa, ok? Então você está consciente de que aquela amizade, que aquele caminho que você tá escolhendo, que essa amizade, ela não tem essa aparência de liberdade. Você vai ter que ceder, você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que, sabe, se submeter àquilo ali que está sendo proposto. Comparado comparado ao deserto, que tem essa cara de liberdade. Olha que maravilha, uma vida vivida sem, tipo assim, é o que o mundo prega, tá? Você não deve nada a ninguém.
Você não deve nada a ninguém. Você é o tomador total das suas decisões. Ora, quem pode dar pitaco na tua vida? Sabe? Quem você vai dar ouvidos às pessoas, o que as pessoas dizem sobre a sua vida? Vai cada um cuidar de si. Que absurdo você vir aqui dar pitaco na minha vida. Você não tem problema não para resolver? Ou então eu voluntariamente, eu não posso tomar decisões sozinhas? Eu não posso chegar à conclusão, uma boa conclusão de algo a ser tomado, uma decisão a ser tomada na minha vida sozinho? Eu, Mateus, eu e Deus, eu, a palavra de Deus, eu, minha esposa, e encarar isso? Eu tenho que perguntar a outros, tenho que conversar com outros, compartilhar a outros. Eu prefiro isso aqui. O deserto é muito mais atrativo. Ninguém precisa saber de nada do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. Eu não preciso prestar contas a ninguém. Eu tenho meus desafios, minhas lutas, e ninguém precisa saber. Sabe assim, tá tudo bem aqui, ó, tá aqui, camuflado, aguardado aqui. As coisas boas eu converso, eu falo, a gente passa adiante. No entanto, você tá sozinho, meu amigo, nesse deserto. Você tá sozinho. Você tá completamente vulnerável à solidão, ao calor, tudo que o deserto propõe. E você sabe, né? Óbvio, né? Que quando o ser humano comete um crime, nós cometemos um crime, enfim, a proposta é o quê? Retirar do meio social, não é isso? Você vai excluir aquela pessoa, você vai colocar aquele ser humano que cometeu algum crime preso. Ele vai ser preso. Ele é excluído ali, não é isso? Da sociedade em geral. Ele vai ter uma micro-sociedade ali dentro, um presídio, alguma coisa assim, mas da sociedade em geral ele é excluído. E isso já é uma punição. Tá? Perceba, ele é privado de coisas. Ele foi retirado do meio social. Mas não para aí. Quando lá dentro ele comete alguma coisa errada, um crime lá dentro, alguma coisa desse sentido, qual é a outra punição? A solitária. Percebe? E aí você tem... não sei se você parou para pesquisar, mas tem diálogos, né, de pessoas, assim, relatos, né? De pessoas dois caras que acabaram de sair de uma solitária. Os dois saíram de uma solitária, estavam na solitária e saíram da solitária. É como que... para pessoas que não escutam o que o outro está dizendo, mas não param de falar o tempo todo, surpresos ouvindo a sua voz, por ouvir a sua voz. E eles não param de falar um com o outro ali, sabe assim? Por ser privado uma vez, ser privado ao máximo, a solitária. Não é grande como o deserto, é pequena, minúsculo. No entanto, é exclusão social. Aí o cara, meu irmão, enfrenta ali o diabo, sei lá, enfrenta ali a morte de si próprio, da sua razão, da sua consciência, de tudo. O cara fica doido, não é isso? A gente vê isso em filme também, né? Esse é o maior, ok? Quase o maior, não sei. A punição para um homem nesse sentido aqui, sistema humano que a gente está falando, é claro. Então perceba que isso não é por acaso. Não é por acaso. Tem uma razão muito clara nisso tudo. Você sozinho, você se perde, você fica doido, você tá vulnerável às suas loucuras mentais, aos pensamentos, às suas criações, às suas super ideias. Perceba que não é nem só sobre isso, assim, você pode ter as melhores das intenções, mas a gente não para de pensar um minuto às vezes, tem tanta coisa, e você tem que submeter essas ideias, esses pensamentos a outros para você achar. Cara, você analisa aí, por favor, vê se eu não estou viajando, se eu não estou exagerando. Tem uma... Eu não peguei aqui, na outra aula eu coloco uma passagem de Tiago que ela fala isso. Logo Tiago 1, 23 ao 25, eu acho que é isso. Quando você pratica a palavra e tal, e as coisas, é como se você estivesse observando um espelho. Você tá diante de um espelho. Ou seja, o espelho reflete a sua imagem, ok? E a sua imagem, né? Quanto mais precisa, melhor. Não é isso? Quanto mais precisa a sua imagem, mais fiel, melhor. Melhor para você ter consciência de quem você é, do seu ser. Quando você não pratica, você não está diante do espelho. Então você perde a referência de quem você é. Você se perde porque você projeta uma outra imagem que não é real, não é espelhada, é qualquer outra imagem sua ou minha, um eu diferente que eu criei na minha cabeça. Eu projeto aquilo no meio das minhas ideias, das minhas loucuras, dos meus desesperos, do meio das minhas lutas. Eu projeto aquilo, acho que aquilo é o Mateus, acho que aquilo é a melhor coisa a acontecer. E quem é que vai julgar? Quem é que vai falar pra mim, Mateus? Espera lá, meu filho, meu amigo. Você não tá se vendo, não? Vai com calma. Ou então acelera, tá devagar demais. Ou então, meu filho, eu acho que
por aqui é melhor. Meu amigo, por ali, de repente, é mais interessante. É interessante. Olha, eu te conheço há muito tempo. Eu te conheço há muito tempo. Você lembra dessa fase aqui? Você lembra dessa situação aqui? Você não acha que mais seguro é por aqui ou por ali? Você já foi por aqui e de repente não deu certo? Será que eu preciso de referência, eu preciso de me olhar no espelho? E quem vai refletir a minha imagem mais fiel possível é a palavra, é a comunhão com Deus e com certeza os meus irmãos. Percebe? Os meus irmãos com quem eu me alianço, com quem eu me revelo, com quem eu conheço e sou conhecido. Não perco de vista essa referência própria. E eles vão dizer para mim, porque lá pelas tantas eu posso me perder, você pode, isso é fato. Fato. Então, nesse caso, a gente precisa ter essa segurança. É por isso que o Larry Crabb fala, né, o lugar mais seguro da Terra. O lugar mais seguro da Terra é nessa comunidade. Que as pessoas te conhecem e elas estão embasadas na melhor das intenções, que é a palavra de Deus. Elas querem o seu bem. Se não quiser, é uma situação ou outra, a gente vai ajustando no meio do relacionamento mesmo. Entendeu? Então, esse é o lugar mais seguro. É isso? Bom, eu tenho que ir lendo aqui, você não pode avançar, senão a gente vai embora aqui. Então, se esse é o paralelo, a gente pode fazer claramente esse paralelo com o que Jesus falou, não é isso? Aqui, ó. Aspas, né? É 3 ao 23, mais ou menos, mas vou pegar um pedacinho aqui. Entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga. É a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que o encontram. Bom, a gente fez referência, né, com aquele texto que a gente usou de Paulo, da tribulação, obviamente, que traz perseverança, esperança, o caráter aprovado e tudo mais. Então perceba que não é como o mundo diz que é. Não é na facilidade, não tem como, não há. Não somos forjados, não é isso? O Provérbios fala, o homem afia o homem, sabe? O homem vai afiando o homem, vai trabalhando com o homem. Assim como o ferro afia o ferro, ok? É nesse sentido, é nessa prática, é nessa consciência. Pensa nessa consciência de que com o outro você vai ser aprovado, cara. Você vai ser trabalhado, você vai ser forjado, você vai ser afiado. Quem é que não quer isso? Então, exatamente esse exemplo do deserto, porque o deserto é amplo, é como uma porta larga, um caminho largo, é fácil, faz o que quiser aí, é liberdade, que é muita liberdade, você não tem parede para te aprisionar, você não tem desafios para cumprir, você não tem portas para ter que abrir, depois fechar e voltar, e não, é como um caminho amplo, é só escolher a direção, você vai, tanto faz. Mas a proposta não, a proposta é diferente. Se você for pelo caminho estreito, e é estreito, é difícil, é trabalhoso, desafiador, a gente vai ser testado, aprovado, rico em esperança, ok? Cheios de esperança, e aí nós realmente alcançaremos a capacidade que Jesus tem para todos nós. Então, nessa aula, exatamente, a gente falou sobre outras coisas aqui, mas é só isso que eu queria reforçar, né? E deu tantos minutos aqui. A gente diagnosticou, né? De forma bem simples, a dificuldade, as coisas como são na modernidade, no nosso tempo. Aquela dificuldade da oferta do outro e tantas outras coisas. E aqui a gente precisa, de fato, escolher, ok? Qual o caminho, assim? E perceba, não é escolher uma vez só. Você tem que escolher todo dia, sabe? Você vai ter que escolher todo dia, você vai ter que trazer memória. Inclusive, outros, uma vez que você escolhe esse caminho estreito, os outros que estão nesse caminho com você que também escolheram vão te ajudar a você se manter nesse caminho, percebe? Esse estudo todo, né? A gente começou esse ano aí, não sei se foi em março, não tem tantas aulas assim, né? Mas a gente está sempre meditando sobre essas coisas, né? E hoje, graças a Deus tem trabalhado, feito meditar e muito mais. Eu quero estudar muito mais, quero avançar muito mais para que
Tem tanto para conhecer e conhecer Deus, a verdade que Deus é e viver essa verdade, que Deus tem me desafiado, falando a minha pessoa mesmo, em relação a tudo isso que eu tenho falado, tá? Em algumas coisas eu já acertei na minha vida, nesse sentido aqui mesmo, dessa aula que a gente está falando, que eu estou falando de prestação de contas, de ajuste, de compartilhar, de conversar com outros, tomada de decisão, porque a palavra fala claramente que na multidão ali dos conselhos há sabedoria, ok? Onde estiverem 2 ou 3, vocês têm condições juntos de fazer o bem, de tomar a melhor decisão, sabe? Aprovada por Cristo. Então, Deus tem me testado também nesse sentido, né? E mostrado que em todo momento eu preciso viver isso. Não tem como ser numa esfera da vida, em outra não. Não tem como ser em um tempo e outro tempo não viver. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E eu passei por momentos assim que poderia ser o mesmo cenário, tá? Não fácil, difícil. Poderia ser o mesmo cenário, no entanto, com uma bênção, com uma aprovação dos meus irmãos. Entendeu? Quando que não houve, e aí o cenário se instaura, um cenário bem mais complicado. Um exemplo é como aquela criança que pede várias vezes ao pai, ela já sabe que pode fazer aquilo, pode sair, pode comer, pode correr lá no jardim, você pode correr, meu filho, o pai já falou 500 vezes. No entanto, ele pede novamente ao pai, eu posso correr aqui no jardim, eu posso sair? O pai pode, meu filho, pode? Ela só quer a aprovação do pai, ela só quer a bênção do pai, ela só quer, sabe assim, a liberdade para ir e vir ali e fazer as coisas que tem que fazer com liberdade, com aprovação. Isso é literalmente bênção. Deus abençoa, Deus libera, abre, destrava, sabe assim? Coisas nesse sentido, né? O restante eu vou deixar aqui, tem mais algumas coisas aqui, pouca coisa, né? Mas eu vou deixar no PDF, tá? A gente vai para a sequência aqui para a quarta aula desse módulo 4, ok? Até mais, meus irmãos.